Sejam todos muito bem-vindos ao canal Saúde Informa. Hoje falaremos sobre as recentes descobertas científicas de um dos suplementos mais famosos entre os praticantes de atividades físicas que buscam um aumento no volume de massa muscular, o whey protein. Muito popular, ele é visto como um grande auxiliador do ganho de massa muscular, já que é uma excelente forma saudável de repor as proteínas diárias, que são os nutrientes necessários para a recuperação muscular e o processo de hipertrofia. E junto disso surgem algumas dúvidas, como a de qual é a quantidade necessária de whey a ser tomada, qual o melhor momento a ser ingerido, qual a diferença entre os wheys e, acima de tudo, vale realmente fazer o uso dessa suplementação? E para isso reunimos alguns estudos científicos atualizados para melhor responder essas questões. Mas antes de irmos para o vídeo, só lhe peço uma única coisa em troca. Deixe seu like e se inscreva para continuar apoiando o canal, para que possamos sempre seguirmos as melhores recomendações para a nossa saúde. Primeiramente, para entender o que é o whey protein e como ele pode ser um grande pioneiro no ganho de massa muscular, vamos entender de fato o papel das proteínas no processo de recuperação. As proteínas estão presentes em todo o corpo, não só nos músculos, como também estão presentes nos ossos, na pele, no cabelo, além de estar praticamente em todos os tecidos e órgãos. E é graças a ela que o nosso corpo consegue transportar substâncias pelo sangue, podendo assim produzir hormônios e anticorpos. Mas dentre várias funções observadas, vem a mais importante a ser falada nesse vídeo, que é a recuperação de tecidos que sofrem desgastes e pequenas lesões que acontecem justamente quando se pratica atividades físicas de resistência, como a musculação. E para se recuperar e ficar mais forte, o corpo precisa de aminoácidos que vêm das proteínas, sendo assim que os músculos crescem e se adaptam ao esforço demandado. Mas se a ingestão de proteína for insuficiente, esse processo fica incompleto e o ganho de massa muscular fica prejudicado. E aonde encontra-se essas proteínas? Bom, elas estão presentes principalmente em alimentos como carnes, ovos e laticínios, como por exemplo leite, iogurte e queijo, e também em leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico, que é justamente do leite que se é extraído o whey protein. Mas e como que acontece essa extração? Basicamente, a proteína fica na parte mais nobre do leite, chamado de soro do leite, que também é utilizado para o preparo de outros alimentos. Mas no caso do whey, esse soro passa por um processo de desidratação, removendo a água e ficando apenas o pó. E após o processo de fabricação, é esse o pó que consumimos. Agora que sabemos a origem do whey e a função das proteínas no corpo, vamos ver alguns dados para saber se é viável a utilização desse suplemento em nossa dieta. Esse estudo mostrou que em adultos saudáveis submetidos a treinos de resistência, a suplementação com whey aumentou a síntese de proteínas musculares em comparação à não suplementação. Em mulheres tanto com ou sem restrição calórica, somada ao treinamento, houve um pequeno aumento de massa magra, algo em torno de 370 gramas utilizando-se whey, comparado à não utilização. E essa meta-análise com adultos acima de 60 anos mostrou que, de modo geral, a suplementação com whey sozinho não teve efeito estatisticamente significativo sobre força, velocidade de caminhada ou massa corporal magra. Porém, quando combinada com treinamentos de resistência, houve efeito positivo em força de membros inferiores. Concluímos que, em termos de síntese proteica e recuperação muscular, apesar de algumas pessoas acharem que só a utilização de suplemento pode aumentar de certa forma a massa muscular, isso não acontece de fato. É necessária a prática de exercícios físicos. Agora, em termos de metabolismo, uma revisão mostrou que o whey pode melhorar fatores de riscos para doenças metabólicas como obesidade, hipertensão, estresse oxidativo e síndrome metabólica, embora a maioria dessas evidências seja preliminar ou de estudos de curto prazo. Mas e então, pode-se dizer que o whey auxilia no processo de emagrecimento? Uma meta-análise de 35 ensaios clínicos randomizados, incluindo 1.900 adultos, investigou o efeito do whey protein sobre peso corporal e composição corporal. O resultado foi que houve pequenas reduções no IMC, na massa de gordura e circunferência da cintura dentro do grupo que usou whey comparado ao que não usou. Então, de certa forma, podemos concluir que sim, apesar de o efeito ser modesto, e também pode ser que seja notável um aumento no peso corporal, já que a principal função é atuar no aumento da massa magra. Já essa outra meta-análise de apetite verificou que a suplementação de whey reduziu o apetite a longo prazo, então ele pode se tornar um aliado na perca de peso, já que é capaz de aumentar a saciedade com seu uso a longo prazo. E afinal, qual a dose diária de whey que devo ingerir?
Os estudos citados anteriormente foram utilizados doses entre 20 a 40 gramas. Depende muito também da quantidade de proteínas por dose da marca que está utilizando. Mas, primeiramente, é importante entendermos que cada pessoa demanda uma quantidade diária diferente de proteínas ao longo do dia, tanto para quem busca emagrecimento com qualidade, tanto quanto quem busca por volume muscular. Indica-se uma quantidade mínima de 1,4 a até mais de 2 gramas de proteína por cada peso corporal. E isso varia de acordo com a sua demanda energética, o quanto você gasta de calorias por dia. Por exemplo, uma pessoa de 80 quilos com um metabolismo acelerado, como é o caso de ectomorfos, que treina de forma intensa buscando aumentar seus ganhos de massa muscular e trabalha em uma atividade que demanda um certo gasto energético. Pode ser indicado que ela consuma até cerca de 200 gramas de proteínas por dia. Temos que entender que o suplemento não terá tanta eficácia se o consumo de proteínas diária está muito abaixo da quantidade que deveria estar sendo consumida, mas ao mesmo tempo ele se torna uma forma muito prática de bater as metas de proteínas. Por exemplo, se baseando no Whey 100% Pure da Integral Médica, que uma dose de 30 gramas possui cerca de 21 gramas de proteínas de alto valor biológico, para conseguir essas mesmas 21 gramas seria necessário comer, por exemplo, 150 gramas de frango. E suponhamos que você não tenha tanto tempo para preparar esse alimento e depois ainda consumi-lo, levando um certo tempo de mastigação. O Whey se torna uma forma muito prática de ingerir essas proteínas. Aproveitando que citei o Whey da Integral Médica, na descrição do vídeo deixei um link do Mercado Livre de um representante oficial da marca. Comprando pelo Mercado Livre você encontra um preço mais acessível ao varejo e com um prazo de entrega muito curto, dependendo da sua região, além de poder verificar os feedbacks dos clientes que já compraram. Mas e qual seria o melhor momento para eu consumir o whey? Existe uma clássica ideia de que você precisa tomar whey imediatamente após o treino para aproveitar a janela anabólica que dura em torno de 30 minutos. Porém, essa ideia já foi revisada em inúmeros estudos, e as conclusões foram que uma das mais citadas mostrou que não há diferença significativa na hipertrofia ou força, desde que a ingestão total de proteínas diária seja adequada, como havíamos citado anteriormente. Entretanto, em jejum prolongado, por exemplo, se você treina de manhã sem comer, tomar whey logo após o treino parece vantajoso, pois fornece aminoácidos rapidamente quando o corpo está com níveis baixos. Agora, estudos mais recentes concluíram que, se a última refeição foi 3 a 4 horas, o melhor é consumir proteína como whey o mais próximo possível do treino, seja antes ou depois. Ou seja, não é janela mágica, é mais uma questão de proximidade nutricional, já que longos períodos durante o dia sem proteínas não é o ideal. Em 2022, Morton e Phillips da Front Nutri revisaram estudos e reforçaram que o total diário de 1,6 a 2,2 gramas de quilo corporal ao dia é o principal determinante da hipertrofia, e que o momento pós-treino só faz diferença se houver grandes intervalos sem proteína no resto do dia. Vamos supor que você treinou peito e tríceps hoje. Ontem você treinou pernas e anteontem foi feito um treino de costas. É muito provável que o seu corpo ainda esteja se recuperando desse treino de costas, usando as proteínas para recuperar esse músculo. E com certeza que ele esteja se recuperando também do treino de ontem. Por isso a importância de ingerir a quantidade recomendada de proteínas ao dia e evitar longos períodos de jejum, incluindo os dias de descanso, normalmente nos finais de semana. Mesmo sem treino, seu corpo ainda está trabalhando. Então, se você treina de segunda a sexta, saiba que seu corpo estará trabalhando na recuperação todos os 30 dias do mês, sem descansar no final de semana, muito menos nos feriados. E por fim, quais seriam as contraindicações do uso de whey? As contraindicações seriam para pacientes que possuem doenças renais crônicas. O consumo excessivo de proteínas pode sobrecarregar os rins e piorar o quadro, mas não quer dizer que o whey seria o principal responsável por essa sobrecarga, e sim a quantidade elevada de proteínas. Por isso, para esses pacientes é sempre indicado um acompanhamento nutricional adequado para reduzir os riscos e possíveis danos. E como o whey é oriundo do leite, vale a ressalva para pacientes que possuem intolerância à lactose. Existem três tipos de whey no mercado. O primeiro tipo é o whey concentrado. Apesar do nome, essa versão tem uma concentração menor de proteína, com mais carboidratos e gorduras, por isso ele é mais barato. O segundo tipo é o isolado, que tem pelo menos 90% de proteína e menos gordura e lactose, por isso acaba se tornando uma ótima indicação para quem possui uma intolerância à lactose moderada. E por último temos o hidrosolado, que quebra as proteínas em fragmentos menores, o que facilita a absorção e costuma ser indicado para quem possui uma intolerância ainda mais severa à lactose, ou para atletas que buscam absorção ultra rápida. E embora o whey venha do leite, existem alternativas veganas, feitas a partir de vegetais como ervilha e soja. E que, segundo os especialistas, essas alternativas são de eficácia parecida à do whey derivado do leite.
E para você que chegou até aqui, vale a pena conferir na descrição do vídeo os links do Mercado Livre de representantes oficiais da marca Integral Médica, que é a mais renomada do mercado. Através desses links você consegue comprar por um preço mais acessível ao varejo e com a entrega rápida e garantida pelo Mercado Livre, sem contar que pode verificar os feedbacks deixados pelos clientes anteriores. E se você gostou do vídeo e quer mais conteúdo sobre saúde e exercícios, não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho por aqui.